Olá, meus amigos e meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso momento de reflexão na Palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 30 e 31. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, disse ao Senhor: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? O verso 31 finaliza com uma pergunta interessante. Por que duvidaste? Esta pergunta nos leva a pensar que algo está errado na atitude de Pedro. Ele não creu até o fim. Ele se esqueceu de quem o mandou andar por sobre o mar. Ele não se imaginou capaz de fazer o que Jesus estava fazendo. Agora devemos, antes de criticar o apóstolo, compreender o que estava à sua volta. Havia vários outros apóstolos no barco, temerosos e inconstantes. Um vendaval impressionante arrojava-se contra o barco e uma potente onda arrastava-os de um lado para o outro. Aqui eu quero afirmar algumas características desse ato de Pedro. Andar no meio do mar é algo difícil de entender e assimilar. Será que Jesus não foi muito duro em querer que Pedro manifestasse tamanha confiança nele? Pretendo aqui levar em consideração todas as variáveis possíveis deste texto e quero destacar duas observações em que Jesus foi sublime em repreender a falta de coragem de Pedro. Primeiro, Jesus nos mostra que há grande perigo quando ele não está por perto. Andar, caminhar, seguir e viver com Jesus, sob a ordem de suas palavras, requer enfoque e atenção por onde se está pisando. Pedro deixa o medo se apoderar dele. Quando se segue a Jesus, não pode haver espaço para dúvida no coração. Ou se crê e anda, ou se duvida e se afoga. Segundo, Jesus nos mostra que seguir seus passos sem avaliar o risco é suicídio. Só naufraga na fé, no mar da vida ou em terra firme aquele que se dispõe a andar nos passos de Jesus, olhando e crendo em suas palavras. Veja que o vento é momentâneo, Jesus, porém, é permanente. Socorre-me, disse Pedro. Jesus não avalia o medo de Pedro, mas a sua dúvida. Por que duvidaste, homem de pouca fé? O medo sempre gera insegurança, mas a dúvida gera inconstância. Seguir a Jesus tem a ver com confiança na sua pessoa, não importando o que se passa à sua volta. Se o mar se agitar, se os ventos soprarem, devemos aprender a confiar na mão estendida do Senhor. Mas também ouviremos as suas palavras soando e revelando que precisamos ter fé suficiente para não vacilarmos novamente. Que a nossa fé seja total e plena no Senhor. A palavra dele já nos foi concedida. Tenhamos ousadia sim, mas principalmente perseverança na fé, pois só assim venceremos qualquer desafio aparentemente impossível aos homens. Que Deus nos dê um coração firme e seguro, possamos crer na palavra do nosso Mestre e andarmos por todos os lugares em que Ele nos mandar. A confiança plena nele nos dá a característica de sermos obedientes à sua voz e possamos fazer o impossível aos homens, porque cremos na palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Abençoe sua casa, seu lar, todos os seus queridos e amados irmãos. E possamos nós ter sempre a característica de glorificar o Senhor com a nossa fé. Que Deus nos abençoe. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.